A ideia era organizar a casinha e não aumentar uma dívida que já era alta. Quando a gente olha só pro futebol em si, a gente percebe lá um período sombrio no elenco do Flamengo, já que o time até foi campeão da Copa do Brasil em 2013 e voltaria a disputar a Libertadores. Mas, ao mesmo tempo, o Flamengo quase foi rebaixado para a segunda divisão nacional, coisa que nunca aconteceu na história. Então, realmente, no elenco, foi um período sombrio. A minha sensação é que o pilar é seguir o plano, não mudar de rota. O instrumento que cada um usou, se o Paulo Nobre colocou dinheiro no começo, se o Flamengo foi atrás de credibilidade e renegociação de dívida em cima do nome, da estrutura de quem estava por lá, das ideias que foram construídas, os instrumentos eles vão mudar porque os clubes são diferentes. Mas o que era importante é, temos um plano e vamos seguir este plano de uma forma rígida. Vamos entregar alguma coisa melhor lá na frente. Galera, aí pô, com o elenco todo renovado e de ponta, jogadores europeus, com a chegada do português Jorge Jesus, o Flamengo, enfim, venceu e venceu bonito. Passou o trator, investimento casca grossa no core do negócio que é o elenco, no elenco do futebol. Aí passou o trator, foi demais, galera. Levantou a tríplice coroa em 2019, levando a Série A do Brasileirão, Libertadores e Carioca. Ainda chegando a ser vice-campeão mundial numa partida contra o Liverpool. E se o time tá bem dentro de campo, isso acaba refletindo ainda mais fora. Parceiro, vamos acompanhar, né, o que a galera falou sobre Flamengo e Palmeiras terem alcançado o topo do futebol brasileiro, tá? E que para muitos é os dois times, né, o qual vai brigar aí pelos próximos anos, como já vem brigando por todas as taças, né, por todos os títulos. É claro que tá surgindo aí o investimento do John Textor no Botafogo. Tem também ali, né, alguns investimentos sendo feitos pelas SAFs, mas de fato estruturados, né, e dependendo de si, somente Flamengo e Palmeiras, tá? Somente Flamengo e Palmeiras, e isso vai ser falado aqui, vai ser explicado, inclusive, né, o processo de reestruturação do Flamengo, que levou o Flamengo a ser esse sucesso todo no futebol, que é hoje, não só aqui no Brasil, mas no futebol sul-americano. Tá bem legal o vídeo, vou deixar os créditos aqui pro canal Sport Market e também pro canal do Peter, né, o Nerd de Negócios, né, ali, o iNerd, beleza? Então vamos lá, galera, vamos acompanhar o que eles falaram, né, sobre o Flamengo estar chegando no topo do futebol brasileiro, ali junto com o Palmeiras também. Roda aí, produção! Tudo começa em 2012, quando o Flamengo descobre uma dívida de quase 800 milhões de reais. Valor esse que era 300% maior do que era previsto no balanço financeiro. Errinho bobo nas contas, né? Coisa básica. Ninguém percebeu. É como se você achasse que tá devendo pro banco, sei lá, R$1.000, quando na verdade são 3 mil. Numa empresa não dá pra acontecer isso, né? Ainda mais nesses valores. Mas continuando, ao invés de se assustar com as dívidas e fechar as portas, o Flamengo foi mais inteligente e começou a traçar um plano de longo prazo, sempre visando longo prazo. O primeiro passo foi renegociar as dívidas, né? O primeiro passo foi esse que foi dado pela gestão do Eduardo Bandeira de Mello, que assumiu a presidência do Flamengo no ano que estourou a bomba da dívida. A ideia de renegociar as dívidas era jogar mais prazo para pagamento, consequentemente pagando menos por mês e por mais tempo, entende? Isso foi uma estratégia para dar espaço para trabalhar, para ter um respiro no clube e ir atrás de mais dinheiro. Dava tempo para o clube conseguir mais dinheiro para poder pagar. Então o lance aqui é o seguinte, o clube ia precisar segurar a mão nos investimentos do futebol e reduzir o elenco, não tendo estrelas e nem contratações absurdas. Essa foi a estratégia para segurar a grana. E eu falo clube porque o Flamengo não é só futebol, né? Tem outros esportes que também levam o nome da marca e também sofriam por causa desses valores multimilionários. Uma coisa refletia na outra. Mas vocês viram a lógica? A ideia era organizar a casinha e não aumentar uma dívida que já era alta. Quando a gente olha só pro futebol em si, a gente percebe lá um período sombrio no elenco do Flamengo, já que o time até foi campeão da Copa do Brasil em 2013 e voltaria a disputar a Libertadores. Mas, ao mesmo tempo, o Flamengo quase foi rebaixado para a segunda divisão nacional, coisa que nunca aconteceu na história. Então, realmente, no elenco, foi um período sombrio. Então, a ideia era uma só. Mesmo com um título, os resultados ainda deixavam a desejar. Então, o trabalho precisava continuar. E continuou de um jeito bem rápido. 2 anos depois do início do projeto de reestruturação, muito pouco tempo depois, o Flamengo já acumulava quase 400 milhões de reais em faturamento anual, com lucro de 130 milhões ao ano. Antes era só déficit, só prejuízo. Agora é lucro. E isso que a gente está falando de 2 anos de trabalho. Até aqui já dava para traçar uma meta financeira legal para o clube. Então, o sucesso sim era questão de tempo. Tava vindo lucro, era só continuar. E aí, se o futuro é próspero, o pessoal começa a olhar com mais carinho para o Flamengo.
E quando eu digo pessoal, eu tô falando de empresas. As empresas começaram a olhar de volta pro Flamengo com uma aposta de que seria bom fechar negócio. Mais patrocinadores, mais dinheiro e mais visibilidade. Isso fora as cotas de TV que estavam pagando mais 100 milhões para transmitir os jogos do Flamengo. E fora também um novo programa de sócios do clube que quadruplicou o faturamento com a torcida. Com mais dinheiro entrando, já era hora de poder voltar a investir no futebol depois de um período de corte de gastos, controle financeiro, aquele período sombrio de elenco que eu falei pra vocês. Então assim, 2016, a gestão entregou um novo CT pro clube. Um CT especializado e completamente diferente do que se vê no Brasil, com um padrão europeu de ponta. E o CT é importante porque podia trabalhar melhor o futebol e ter mais resultado em campo, não contratando só nome por nome, sabe? Se o ambiente de trabalho é bom, se a estrutura é bacana, o seu desempenho também é melhor, concorda? O ambiente é melhor, o seu desempenho vai ser melhor. Essa foi a lógica com o centro de treinamento, CT. O resultado disso é que em 2016 o Flamengo foi vice-campeão brasileiro, ou seja, saiu de quase rebaixado em 2013 para quase campeão 3 anos depois. Por sinal, foram 3 anos de muito trabalho e organização. Se um time é quase campeão brasileiro, ele garante vaga na Libertadores. E de volta para Libertadores entra um outro fator bastante conhecido no futebol, a exigência da torcida. Apesar de todo sucesso fora de campo, ainda faltavam os títulos de peso. Só que para ter título, você precisa de um elenco bom para competir, um elenco caprichado. E aí que a parada começa a virar, porque o Flamengo contrata o goleiro Diego Alves, que veio da Europa, e o meia Everton Ribeiro, que até então era a contratação mais cara desse momento da reestruturação, na casa ali dos 60 milhões de reais. Outro ponto bem importante do processo da lama ao luxo foi a base do clube. Quem conhece futebol sabe que a base é um dos maiores ativos que um clube pode ter. E isso só se comprovou ainda mais quando o Vini Júnior foi vendido ao Real Madrid por 43 milhões de euros, com só 17 anos. Além de uma bolada, o Flamengo ainda podia contar com o garoto por mais um ano inteiro, já que ele só poderia jogar em outro país depois que ele completasse os 18 anos. Apesar de tudo isso, o Flamengo amargou mais um vice-campeonato, que no caso foi a Sul-Americana de 2017. Isso foi um problema. Foi um problema porque o grito entalado na garganta de 40 milhões de pessoas começou a pesar dentro do clube, que não ganhava nada relevante desde a última Copa do Brasil em 2013. 2013 foi a última coisa realmente relevante pro Flamengo. Aí começam as piadas dos rivais. Provavelmente você que tá me assistindo aí já deve ter dado uma zoada bonita, né? Então, já que tá tudo organizado, tudo calculado, o Flamengo investiu pesado. Contratou 8 titulares pro time, entre eles o Rafinha e o Felipe Luiz. Os dois vindo da Europa, né? Com passagens pelo Bayern de Munique, Chelsea, a seleção brasileira, enfim. Ainda trouxe o principal jogador do Cruzeiro na época, que era o Arrascaeta. Craque de bola anos no Brasil, que custou mais 63 milhões de reais pro clube. E além desses nomes que eu citei, um tal de Gabigol veio por empréstimo pro Flamengo, com opção de compra, né? Quem era Gabigol, não é verdade? Opção de compra é essa que depois foi exercida e desembolsaram quase 100 milhões de reais pelo cara. É muita grana, galera. Aí, com o elenco todo renovado e de ponta, jogadores europeus, com a chegada do português Jorge Jesus, o Flamengo, enfim, venceu e venceu bonito. Passou o trator. Investimento casca grossa no core do negócio que é o elenco, no elenco do futebol. Aí passou o trator. Foi demais, galera. Levantou a tríplice coroa em 2019, levando a Série A do Brasileirão, Libertadores e Carioca. Ainda chegando a ser vice-campeão mundial numa partida contra o Liverpool. E se o time tá bem dentro de campo, isso acaba refletindo ainda mais fora de campo. Só nessa brincadeira, o Flamengo começou a ter faturamento de 1 bilhão de reais por ano. Lembra que a dívida era de quase 300 milhões? Dívida! Hoje que eu posso passar pra vocês é que o Flamengo é um clube que tem bons patrocinadores, que pagam mais de 30 milhões de reais pra estampar a camisa do time. Tem torcida, né, que tá sempre lotando o Maracanã. Então aí já entra mais alguns milhões por jogo em bilheteria. É um time que vende bem, como foi o caso do Vini Júnior, né, que saiu por mais de 40 milhões de euros. Tem cota de TV, venda de camisa, faturamento por premiações. Enfim, tem muita coisa. É questão de gestão e planejamento, visando o longo prazo. É isso que o Flamengo fez. E olhando para esses dois processos, né, tanto de Palmeiras quanto de Flamengo, o que vocês entendem que foi o grande mérito, né, das duas gestões ali, para tirar os clubes da situação falimentar que eles estavam em 2013, 2014, para chegar a dominar o futebol brasileiro como eles dominam aí nos últimos 5 anos? A minha sensação é que o pilar é a seguir o plano, não mudar de rota. O instrumento que cada um usou, se o Paulo Nobre colocou dinheiro no começo, se o Flamengo foi atrás de credibilidade e renegociação de dívida em cima do nome, da estrutura de quem estava por lá, das ideias que foram construídas, os instrumentos eles vão mudar porque os clubes são diferentes. Mas o que era importante é, temos um plano e vamos seguir este plano de uma forma rígida. Vamos entregar alguma coisa melhor lá na frente.
Tanto é que o Palmeiras está no terceiro presidente, né, no terceiro, e eles ainda seguem o mesmo plano. Então, isso ganhou-se uma força tão grande que hoje você não muda mais. Que é o que eu imagino e espero que aconteça com o Flamengo agora nessa nova eleição. Independente de quem ganhar, você tem uma estrutura, você tem um conselho que trabalha de certa forma atuante, você tem ali governança. Então, se você conseguir seguir, e aí é o grande desafio do Flamengo, a mesma linha de construção, talvez você mantenha de fato um clube sustentável no longo prazo. Porque o futebol ele passa por isso. Os clubes eles têm altos e baixos, porque um presidente faz do jeito certo e vem o outro, se aproveita e derruba o clube. Por isso que você tem grandes oscilações, né? O futebol não deveria ter, como não tem na Europa, porque quem tem mais dinheiro vai e segue, porque você tem uma linha mestra. Como você tem muita oscilação, você tem mudanças aqui de perfis competitivos. O grande segredo para mim dos dois é que você, por enquanto, mantém a mesma linha e mantém a mesma coerência de gestão. Até porque, né, faz sentido isso, né, que foi falado, até porque a gente percebe que os candidatos às eleições do Flamengo sempre saem, a maioria das vezes, sai de dentro da própria gestão atual. Ou seja, os caras têm ali todo o projeto traçado, né, ou seja, a mesma linha de raciocínio. Por exemplo, o BAP, que hoje é candidato, e o Maurício Gomes de Mato, que também é um candidato concorrendo à eleição com o presidente, ou melhor, o Dunche, né, que é o candidato do presidente Landim. Em um certo momento dessa gestão Landim, todos esses caras estavam atuando juntos, né? O Maurício Gomes de Mato como vice de embaixadas e consulados, o BAP trabalhando ali, né, na vice-presidência do conselho, o próprio Rodrigo Dunche como vice-geral e jurídico do Landim. Ou seja, os caras geralmente saem ali da mesma linha de raciocínio, da mesma ideia. E é por isso que o Flamengo tem conseguido, né, caminhar de forma alinhada, né, e ali colocando, né, o projeto, continuação, porque o próprio presidente Rodolfo Landim já trabalhou na gestão Bandeira de Melo. Ou seja, é incrível, né, como que parece que tá trocando ali o bastão com pessoas diferentes, mas na verdade são as mesmas figurinhas, dando continuidade a um trabalho, né, que de 2018 para cá tem sido muito bem feito, né, por sinal fazendo com que o Flamengo alcance o topo do campeonato, ao topo do futebol brasileiro e com faturamentos tão altos, né, superando a casa de R$1 bilhão. Agora em 2024, a expectativa é que o Flamengo fature algo em torno de R$1,3 bilhão, né, então assim, superando aí todos os anteriores, ou seja, o maior faturamento da história do Flamengo, e isso porque o Flamengo conquistou uma Copa do Brasil, né? Se tivesse conquistado Libertadores, outros títulos, talvez esse número ainda seria maior, sem contar que o Flamengo também investiu pesado, né, na compra do terreno. Galera, então, Flamengo e Palmeiras, né, dominando o futebol brasileiro. Você viu aí o Peter contando, né, a história toda de 2013 pra cá, e uma palavra que eu gostei, o que ele falou, né, do lixo ao luxo, né? O Flamengo que tinha carrinho de mão para carregar jogadores, hoje, né, o Flamengo tem vários médicos, centro de treinamento nível Europa, um monte daqueles carrinhos, né, de futebol lá no seu CT. O Flamengo realmente virou um clube muito luxuoso, muito poderoso financeiramente, porque soube sofrer, né? Soube cortar na carne e hoje desfruta do seu sucesso. E aí, galera, o que você achou, o que você acha, né, dessa reestruturação do Flamengo de 2013 pra cá? Ó, você vê que não começou só de 2019, o processo começou lá em 2013, né? E aí, chegando agora em 2024, o Flamengo, né, faturando, né, ali mais de 1 bilhão novamente. Coloca aqui nos comentários, os comentários estão on, beleza? Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar a notificação no sino e deixar o like. Os créditos vai pro canal Sport Market e também pro canal Nerd de Negócios do Peter, o Nerd. Tamo junto? Daqui a pouco eu trago mais um vídeo pra vocês aqui. É uma pedrada atrás da outra. É um vídeo bom atrás do outro, porque, ó, afinal de contas, isso aqui é nossa paixão. Isso aqui é nosso amor. 2025 vem forte, hein? Fui, nação!